E aí, tudo bem? Vamos então continuando com o nosso programa para o processo seletivo da FUNEC, agora com a videoaula 6, abrangendo as equações do primeiro e segundo grau em fórmula de Bhaskara, conforme aparece no edital. O que é importante para a gente neste assunto? Primeiro, um alerta. Não caiu nem no Cefet, nem no Coltec, nenhuma questão envolvendo a equação do segundo grau. E a equação do primeiro grau apareceu dentro de um contexto com regra de 3, que foi inclusive visto na videoaula 4. Quando a gente pensa na equação do primeiro grau, o que poderia talvez surgir e causar um certo susto seria isso aqui, ó. Uma equação com frações, dízimas periódicas, que envolveria aí bastante trabalho. Transformar a dízima numa fração, tirar o mínimo múltiplo comum, eliminar os denominadores e resolver a equação. Ou ainda, transformar as frações em números decimais, x para cá, e números para lá, e resolver. Mas eu acredito que não deva cair nada deste tipo. Se cair, seria uma solução direta. Talvez irá cair questões dentro de um contexto. É o que vem acontecendo na maioria dos processos seletivos. Portanto, a questão que nós temos na videoaula 4, vocês poderão ver e notar como é que se monta a equação dentro de um assunto, de um tema, como era lá a regra de 3, e aí ver a resolução, tá? Então não vamos perder muito tempo com isso. Vamos ver equações do segundo grau, porque teve uma questão deste tipo na prova da SEDAF 2014 e caiu uma questão na prova do Cefet de 2013. Vamos passar então para estas questões. Está aqui uma questão que normalmente vem aparecendo em algumas questões de concurso, em processos seletivos, E é uma questão clássica e muito perigosa, tá? Então vamos ver como é que surgem as equações do segundo grau dentro de contexto. Em um retângulo cuja área é igual a 15, faltou colocar aqui, por exemplo, centímetro quadrado. E o perímetro vale 16 centímetros. O valor dos seus lados é, opção A, 30,5. Opção B, 10 e 3 meios. Opção C, 5 e 3. Opção D, 1 e 15. Ok? Note que a multiplicação dos dois termos, todos eles vão gerar 15, que é o valor da área. Na maneira clássica, para resolver este problema, você desenha o seu retângulo, x e y, tá? Monta um sistema, área é x vezes y, perímetro é 2x mais 2y, x e x aqui, y e y. Na hora que você substitui os valores dentro deste sistema, não sei se vocês já resolveram sistemas assim, vou postar no Scribe a resolução disso passo a passo. Não vou fazer aqui, porque gasta muito tempo, E isto aqui, esta montagem vai cair numa equação do segundo grau, que vai cair numa fórmula de Bhaskara, que é a proposta que inclusive aparece no edital do processo. E aí vocês vão ver a resolução disso. Mas eu acredito que muitos de vocês já sabem resolver equações desse tipo. Os que ainda não sabem, entra lá no script e vocês vão encontrar a resolução disto aqui. Nos interessa aqui é falar com vocês a respeito de macetes, que muitos já observam. Por exemplo, se você fala que seu retângulo tem área igual a 15 e o perímetro vale 16, dentro de um processo seletivo, com muitas questões para resolver, se fizer isso aqui, você vai gastar muito tempo. Você então pode lembrar simplesmente que a soma dos dois números tem que dar 15. Na nossa matemática, todos eles aqui somando dá 15.
Mas se você substituir eles, aqui ó, os únicos dois números que na hora que soma dá 16, é 5 e 3. Você, numa prova, resolve isso aqui de forma muito rápida, apenas prestando atenção. Note que algumas questões elas vão te induzir a fazer cálculos, ok? E isso gera perda de tempo. Muitas vezes, quem monta as questões, ela está querendo ver se você consegue fazer o chamado raciocínio lógico, olhar para a questão e ver que existem outras maneiras de resolução, tá ok? Vamos ver então a questão que caiu na prova do Cefet de 2013. É uma questão bastante interessante. Essa questão que apareceu na prova do Cefet, ela fala na sua leitura do comando de uma equação do segundo grau do tipo x2 mais m que multiplica x mais n igual a zero e dá a informação que as raízes são reais e simétricas, tá? E te dá essas 4 opções. Essa questão ela é muito comum porque ela exige alguns conhecimentos teóricos sobre equações do segundo grau, tá? Então, primeiro, aí vem uma palavrinha, raízes reais e simétricas. Para isso aqui, você teria que lembrar o que são, na matemática, números simétricos. O que são números simétricos? São números iguais, onde um é positivo e o outro negativo. Mais 3 e menos 3 são simétricos. Raiz de 5 e menos raiz de 5 também são simétricos. Tá ok? Na matemática, equação do segundo grau, a única equação que te permite ter duas raízes reais e simétricas é aquela raiz incompleta do tipo ax2 mais c igual a zero. Nesta equação, b é igual a zero, não tem bx, e ela só é possível se o c for menor do que zero. Porque se o c for maior do que zero, o que acontece? Quando ele vem para cá, ele fica negativo. E na hora que você tira a raiz de número negativo não existe no conjunto dos zeros. Tá? Então, ela te dá só essas opções. B igual a zero, C menor do que zero. Para essa situação, então, como no lugar do B você tem M, M tem que ser igual a zero, e no lugar do C está o N, né? N menor do que zero. A opção para essa questão é a opção B. Percebam que é uma questão que você resolve rápido se você conhecer bem esta parte teórica de equações. Algumas questões, por exemplo, traz de uma equação do segundo grau com apenas uma raiz real. Se o comando falou uma raiz real, a única equação do segundo grau que te permite ter uma raiz real é a equação onde o delta é igual a zero. Tá vendo? Por isso, na hora que você lê a questão, fique atento às informações e o que está sendo pedido. Isso foi apenas um modelo, uma questão que caiu no Cefet 2013. A parte teórica de equação do segundo grau, estude ela bem, porque se você entender bem essa parte teórica, poderá resolver algumas questões assim, de uma forma bastante rápida. Mas vamos agora anotar uma outra questão que apareceu na prova do CEDAF para este ano, 2014, e ela, na sua montagem, ela exige um pouco mais de raciocínio. Vamos ver como montamos este tipo de equação. Agora vamos ver essa questão que aparece na prova do CEDAF 2014.
Questão número 15. Essa questão, na leitura que você deve ter visto, né, na tela da equação que aparece a questão, fala de uma escola que deseja fazer uma viagem com seus alunos e para isso vai receber de cada um dos X alunos que viajarem a quantia de 150 menos X reais. Mas a agência de viagem só fecha o negócio de receber pelo menos a quantia de 5.000 reais. O número de alunos que serão necessários para que a viagem aconteça é... Olha, primeira coisa a lembrar aqui é que o preço combinado da viagem, ela acontece com o número de alunos vezes o preço da passagem. Ou seja, 50 alunos vezes um preço da passagem, 50, e você então monta, não é? No caso aí, o valor final. Então vamos ver isso aqui, ó. Número de alunos, uma incógnita, você não sabe. X. O preço da passagem que a escola, ela combina. Olha só, o preço da passagem vai ser 150 reais menos X. Se for um aluno, 150 menos 1, 149. E à medida que vai aumentando o número de alunos, né, você vai jogando aqui. Tá bom. A empresa de ônibus, ela só fecha se tiver para receber pelo menos 5.000 reais. Então, na hora que você monta, olha, o número de alunos X vezes 150 menos X tem que dar 5.000. Você, então, ao multiplicar, você vai cair numa equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau deste tipo pode gerar para você esta resolução, usando a fórmula de Bhaskara, né? Note que eu dei aqui uma resumida boa, tá? Mas a turminha aí que está com dificuldade em montar uma equação de Bhaskara, estuda isso. Porque você pode usar ou precisar disso na prova, tá certo? Na hora que resolveu, usando todo o processo, né, você descobre isso aqui, olha. Uma raiz é 50, a outra raiz é 100. Na hora que você monta o gráfico para esta equação, né, o gráfico da equação, ela vai te dar uma parábola, o A negativo, parábola para baixo, né? Ela passa pelos 50, vai no seu máximo e desce, passando em 100. Esse gráfico aqui explica que entre 50 e 100 alunos, você terá aqui, ó, se for 50 alunos, 5.000. Se for 100 alunos, 5.000 também. Caso você queira, teste isso aqui, tá? Você vai ver a validade dessa informação. Entre 50 e 100, vai dar um valor, então, maior do que 5.000, tá? E chega aqui no ponto máximo. Essa viagem, ela dá um bom dinheiro, né? O máximo se tiver 75 alunos. E depois decai. A resposta, 40 e 100, 50 e 100, 100 e 150, 120 e 150. Quando faz um processo, se você monta uma equação, vai fazer cálculos, igual você faz aqui, ó, para chegar na raiz, né? Ótimo. Mas se você pega as suas soluções, depois que você montou isso aqui, ó, e faz um teste, você vai chegar rapidamente à resposta, tá? Você pega aqui, ó, troca x por 40 e o x por 40. 40 aqui, 40 aqui. 40 vezes 110 não dá 5.000. Se você tenta 100, 120, a única opção que vai te dar 5.000 é a opção B. Você resolve a questão de forma bastante rápida, tá? E aí você ganha bastante tempo resolvendo esse tipo de questões, tá? Então, olha só, equações do jeito que está no edital, eu acredito, né, que deva cair questões que vai te induzir
a usar a fórmula de Bhaskara, mas que exista talvez uma outra maneira de resolução, que vai ser para você de forma mais direta. Fique atento, seja esperto, tá? Que você pode ganhar tempo em questões que talvez lhe roubaria preciosos minutos. Nos aguarde para a videoaula 7. Muito obrigado pela atenção.